A paz do Senhor. Hoje eu vim lançar uma palavra profética e poderosa sobre a sua vida. A palavra de Jesus Cristo. Às vezes você está como o apóstolo Pedro. A história que nos narra ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a pesca maravilhosa. Pedro, ele tinha tentado pescar a madrugada inteira. Ele estava cansado. Às vezes você está cansado de lutar com as suas próprias forças, de remar contra a maré. Às vezes você tentou a madrugada inteira. Quando fala de madrugada inteira, nos fala assim de uma luta muito grande. Só quem passa pelas madrugadas nas lutas sabe do que eu estou falando. Jesus Cristo, ele chega ali naquela praia onde estava o apóstolo Pedro e todos aqueles outros amigos dele, companheiros dele de trabalho, que estavam cansados. Quando Jesus vem chegando ali, acompanhado de uma grande multidão, eles estavam lavando as redes. Eles estavam falando, eu não vou tentar mais, chega, eu cansei, já lutei a madrugada inteira, não deu certo, estou tentando nessa luta aqui durante tanto tempo, e às vezes você está assim, querendo prostrar, querendo parar, querendo nem olhar mais para esse problema, porque você tem lutado com todas as suas forças e não resolveu nada. Pedro ali, ele não conhecia Jesus ainda, mas nesse dia ele ficou conhecendo. Jesus vem chegando ali naquela praia, diz a palavra de Deus, com uma grande multidão. A multidão queria ouvir Jesus pregar. Jesus vê os barcos e eles se aproximam do barco de Pedro e diz, eu posso pregar no seu barco? Como Pedro já tinha tentado a madrugada inteira, ele estava cansado, ele resolveu ouvir o mestre. Ele resolveu ouvir as palavras de vida eterna. Ele cedeu o barco para Jesus. Porque quando Jesus entra nas nossas vidas é assim. Nós cedemos algo para ele. Nós cedemos a nossa vida. Nós falamos, pode entrar. Pode ficar, Senhor. Eu vou descansar em Ti agora. Porque eu sei que o Senhor traz um grande refrigério para a minha vida. Eu vou escutar as Suas palavras. Pacientemente, calmamente. E foi isso que Pedro resolveu. E Jesus pediu para ele colocar o barco ali, mais para o lado do mar, e aquela grande multidão se assentou e começou a ouvir Jesus pregar, e Pedro estava no meio. E quando Jesus terminou de pregar, Jesus fala para ele, agora, Pedro, lança as suas redes ao mar, mas lança nas águas profundas, nas mais fundas, porque é isso que Jesus nos convida, a ir para águas mais fundas, mais profundas, as águas do Espírito Santo, as águas da fé, as águas de onde nós descansamos e falamos, Senhor, aqui é o milagre, porque eu estou nas águas mais fundas. Aqui é o lugar propício para o Senhor fazer a sua obra sobre a minha vida. Quando Jesus Cristo vê que nós estamos nas águas profundas, ele fala, agora lança suas redes ao mar. Pedro diz para ele, Senhor. Pedro lança uma palavra também ali de fé, porque ele já tinha ouvido aquelas palavras maravilhosas de Jesus. E ele, quando a gente se aproxima de Jesus, a gente vê algo diferente, a gente começa a sentir a atmosfera sobrenatural do milagre. E ali ele fala, mas eu estou cansado, Senhor, porque eu trabalhei a madrugada inteira e não pesquei nada. Mas como é o Senhor que está falando sobre a sua palavra, eu vou lançar agora a minha rede. Sobre a palavra de Jesus, vá. Sobre a palavra de Jesus, continue. Sobre a palavra de Jesus, caminhem. A ordem é para marchar, a ordem é para lançar a rede. Sobre a palavra de Jesus. Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra.
Se você estiver lançando em águas profundas do Espírito, da palavra de Jesus, eu tenho certeza que vai acontecer na sua vida, assim como aconteceu na vida do apóstolo. Ele pegou tantos peixes, mas tantos peixes, que a Bíblia diz que as redes começaram a se romper, tão pesado que era. Eles tiveram que puxar aquele tanto de peixe dali do mar e arrastar para a praia. O milagre da pesca maravilhosa aconteceu. Pedro ali, ele teve um encontro com Jesus e foi completamente convencido que Jesus Cristo é o Senhor. Quando ele viu o tamanho do milagre, ele se prostrou nos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Porque é isso mesmo, quando nós nos deparamos com Jesus, nós nos prostramos diante dele, porque diante dele todo joelho se dobra. Mas eu quero te falar uma coisa. Ele veio mesmo, foi para os pecadores. Ele veio, foi para mim e para você. Ele veio para nos ajudar a conseguir, a nos mostrar os milagres, a nos falar as palavras de vida eterna do reino dos céus. Ele veio para toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque nós estamos aqui, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus, e ele veio para nos religar ao Pai. E deve ter sido isso que Jesus falou para Pedro. E disse para ele: segue-me, Pedro, porque eu vou te fazer pescador de almas. Olha, Jesus elevou ali o projeto de Pedro na vida dele. E sabe o que Pedro fez? Largou os peixes lá na praia, porque ele pensou: eu não vou ficar aqui com o milagre, eu vou seguir o dono do milagre. Eu vou com ele. Sabe por quê? Porque para quem segue Jesus todo dia tem milagre para contar. Vive uma vida sobrenatural. Quem segue Jesus não fica estagnado na praia. Não. Segue ele por onde ele for. E Pedro ali, ele se torna o apóstolo Pedro. Esse que nós vemos o ministério dele, como foi maravilhoso. Como Deus usou Pedro. Como Pedro mudou quando ele começou a andar com Jesus. Porque é um processo. Nós vamos mudando, é de fé em fé. E a cada dia a gente vê que mudou um pouquinho. Cada dia nós vemos que nós conhecemos mais de Jesus. Essa é a palavra que eu vim lançar sobre a sua vida hoje. Lance a rede sobre a palavra de Jesus. Que você vai conhecer os milagres, o próprio Deus, aleluia, vai fazer algo diferente na sua vida. Depois você vai dar o testemunho de como é maravilhoso quando Jesus entra na nossa vida. Amém? Jesus te ama e ele veio para te salvar. Você que está aí do outro lado me ouvindo, é você mesmo.